Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu querido ouvinte, hoje queremos refletir com você sobre um tema precioso abordado pelo Bispo Fulton Sheen no capítulo 50 do seu livro Caminho para a Paz Interior. Logo, esse livro vai estar disponível na editora Molokai, que está próximo a lançar mais uma edição esgotada. O Fulton Sheen fala para nós da memória. A memória. O cristianismo é uma religião da memória. Hoje eu quero contemplar com você esse tema. A memória é uma das maiores dádivas de Deus para nós, uma grande dádiva. Ela nos permite recordar o passado, aprender com ele e dar sentido ao presente, mas também pode ser fonte de inquietação quando nos perdemos, ou melhor, nos prendemos a erros, culpas, ressentimentos ou dores que deveriam já ter sido entregues a Deus. Daí a necessidade da cura da memória, daquelas coisas dolorosas do nosso passado. Cada um tem suas dores, seus traumas do passado que precisam ser visitados por Deus. O Santo Bispo assim escreve: a memória, quando não redimida pela graça, pode tornar-se o cárcere do homem. Que coisa medonha isso! E tem muita gente assim, prisioneira do passado, prisioneira da memória amarga que traz consigo. Nós não queremos que a nossa memória seja o nosso cárcere. Quantas pessoas vivem prisioneiras de mágoas, humilhações e fracassos antigos? Como se esses acontecimentos ainda as definissem. É preciso permitir que a memória seja purificada por Cristo, para que não seja uma coleção de feridas, mas de lições e de bênçãos. Porque nós também podemos aprender com a dor, com os sofrimentos. A memória tem 3 caminhos. Primeiro, o caminho do rancor. A pessoa não esquece os males sofridos e guarda um ódio, uma energia negativa que vai consumindo a sua vida. Esse é o primeiro. O segundo, o caminho da saudade. Vive apenas do que passou, sem abrir-se ao presente. A lembrança da mãe que morreu, do pai, do filho, etc., daquela vida bonita que você tinha, que agora você ficou pobre, e etc. E você vive do passado escutando as músicas daquele tempo, lendo as coisas daquele tempo. Quanto sofrimento! Liberta-se disso. Sai dessa saudade medonha, porque isso não te ajuda a viver. E o terceiro, e este é o caminho cristão, o caminho da gratidão. Olha que beleza. Então, nós temos o primeiro, rancor. Segundo, saudade, tudo doentio. E a gratidão, que é uma atitude cristã. Recordar as graças de Deus no passado para renovar a confiança de hoje. Mesmo que você tenha sofrido grandes dores no passado, mas agradeça a Deus por isso. Agradeça. Não guarde o remorso, não guarde o ódio, nem a saudade doentia na sua memória. Deixe a sua memória ser encapsulada pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo guardar a sua memória, curar a sua memória. Mesmo você que teve aquele sofrimento tão grande de um abuso sexual na infância,
da perda de um pai, de uma mãe na sua vista quando você era criança, acidentes, sofrimentos gravíssimos na sua vida. Encapsula tudo isso dentro do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo curar a sua memória, libertar o seu passado, libertar as dores que você sempre busca, visita no porão da sua memória. Vamos deixar que Deus nos ajude a viver uma memória curada. Por isso a igreja nos convida, preste atenção nisso, sempre a cultivar a memória agradecida. Agradeço, Senhor, pela dor que eu tive, por aquele momento de sofrimento, por aquela provação. Quantas dores nós temos, mas a partir do momento que a gente agradece a Deus e coloca isso dentro da cápsula do Espírito Santo, nós vamos sendo curados. Cada Eucaristia, presta atenção aqui, cada Eucaristia é memória viva do sacrifício de Cristo. Cada oração é um recordar de que Ele não nos abandona. Até mesmo nossas feridas, nossas mágoas, quando entregues ao senhorio de Jesus, podem se tornar sinais de sua misericórdia na nossa vida. É isso que precisa, é isso que conta. Aqui está o centro da nossa intenção para esse tema sobre a memória. Aqui está o centro. É também importante lembrar que Deus não se esquece de nós. Deus também tem uma memória. Ele não se esquece de mim nem de você. Ele mesmo nos disse: pode uma mãe esquecer de seu filho? Ainda que ela o esqueça, eu jamais esquecerei de ti. Isaías 49:15. Nós conhecemos essa passagem de muito, né? Ela está dentro do auxílio ao querigma cristão, sob o amor de Deus. Quando experimentamos essa memória fiel de Deus, por cada um de nós, somos curados por dentro. E aqui nos interessa isso, ter a cura interior, a cura por dentro. Eu quero receber a cura dentro de mim, no profundo da minha vida. Eu não quero guardar as lembranças amargas, tristes e ficar visitando essas lembranças, porque elas trazem amargura, trazem sofrimento. Eu quero me libertar da influência negativa delas. Não tem como você apagar a sua memória. Não tem como. A psicanálise diz que na experiência dos sentidos nada se perde, tudo se guarda. E é verdade. E aquilo que nós já experimentamos, que nós já pensamos, que nós já vivemos, está tudo aí guardado. Mas o que precisa é deixar Jesus visitar com o seu Espírito Santo, através do sacramento da sua palavra, da intercessão dos santos, o profundo da nossa vida, para que a gente se liberte das dores que a memória do passado causa ao nosso presente. Vamos fazer esse esforço hoje? Se você puder ir no cemitério, visitar o cemitério, rezar o terço lá no cruzeiro do cemitério, debaixo de uma sombra ali, e meditar sobre a transitoriedade da vida, isso vai te ajudar a construir uma fortaleza interior dentro da sua alma. Meu querido ouvinte, faça um exame de sua memória. O que você guarda do passado e que te maltrata ainda hoje? Só mágoas ou também as bênçãos recebidas? Peça hoje ao Senhor Jesus: purifica minha memória, para que eu me lembre de ti mais do que das minhas feridas. Vamos repetir. Purifica minha memória, para que eu me lembre de ti mais do que das minhas feridas. Essa purificação da memória é fundamental para a paz interior.
E como é segunda-feira, dia que a gente reza pelos mortos, é fundamental você também visitar o cemitério da sua cidade, ou mesmo na igreja onde tem alguém sepultado, um bispo, um cardeal, um padre, um leigo. Visitar, rezar, pedir a salvação das almas e deixar que o seu coração se amolde ao futuro da fé, que é a eternidade com Deus. E que você se despreenda dessas dores e mágoas do passado, assim seja. Bem, amado ouvinte, nesta segunda-feira, 21 de julho, o evangelho que a igreja nos propõe para a Santa Missa, Mateus 12, 38 e 42. Aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra de Jesus no evangelho de hoje. Neste evangelho, os fariseus pedem um sinal. Mas Jesus denuncia sua incredulidade. Eles tinham diante de si o maior sinal, a própria presença do Filho de Deus, mas não o reconheciam. Aqui a memória entra em jogo. O povo de Nínive, ao ouvir Jonas, lembrou-se de sua miséria e se converteu. A rainha do sul, ao ouvir falar de Salomão, lembrou-se da sabedoria de Deus e foi até ele. Mas aquela geração esqueceu as obras de Deus e endureceu o coração. Quando a memória não é iluminada pela fé, torna-se estéril. Quando a memória se fixa só nas feridas, não enxerga o sinal de Deus no presente. Jesus hoje nos chama a recordar a fidelidade de Deus e abrir os olhos para perceber que Ele já está aqui. Maior que Jonas, maior que Salomão, maior que nossas dores e feridas do passado. Que nossas memórias sejam como as de Nínive e da Rainha do Sul, capazes de se converter e de buscar a sabedoria onde ela está. Assim seja. Amém. Prezado ouvinte, vamos orar neste momento pedindo a cura interior, a cura das nossas lembranças tristes. Pai Santo, Deus de amor, eu oro neste momento pelo ouvinte deste programa, que ouvindo esta humilde e pobre meditação, descobriu que há muita dor no seu passado, muitas tristezas no passado, muitas mágoas, dores horrorosas na lembrança do passado. Que o Senhor possa curar estas pessoas com o poder da Tua cruz, Senhor. Que a cruz sagrada seja, meu prezado ouvinte, essa força no seu coração, na sua mente, para te curar de toda lembrança triste, para tirar de dentro de você toda amargura, todo sofrimento por causa do passado de dor, das experiências horrorosas. Que o Senhor, pelo poder da cruz de Jesus, limpa a dor da sua alma e te faça uma pessoa feliz, com grande projeção para frente e não para trás. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertar completamente do retrovisor negativo da nossa vida. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Boa Morte, a Senhora que esteve aos pés da cruz, venha sobre você a cura das suas dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada segunda-feira para você, prezado ouvinte, e a gente se encontra hoje às 21 horas aqui no canal, no programa Eclésia Santa. Vamos falar da liturgia no Catecismo da Igreja. Te espero lá. Fique com Deus.